de x3 dividido por 1 mais x2. Eu nem sei resolver a integral indefinida para vocês aqui. Nem vou resolver. Mas eu sei que essa integral dá quanto? Por quê? Porque essa função é ímpar. Quem é o valor dessa função em menos x? É menos o valor dela no x, ó. Tá certo? Tá? Então, ó. Quem é essa integral aqui? Ó. Para f de x igual a quê? A x3 sobre raiz quadrada de quê? De 1 mais x2. O que tenho eu? Tenho o seguinte. Quem é f de menos x? O domínio da f é os reais, né? O domínio da f é os reais. Portanto, é um domínio simétrico. Tem-se domínio da f igual a R. E quem é f de menos x? A imagem de menos x fica o quê? Menos x a terceira sobre raiz quadrada de 1 mais menos x ao quadrado. Quanto é isso? Quanto é isso? Isso aqui é o quê? Vai ficar menos. Vai ficar x a terceira aqui, ficou com menos. E quem é o quadrado de menos x? É o quadrado de x. Então fica 1 mais x ao quadrado. Ou seja, isso é menos f de x, qualquer que seja o x real. Logo, a função f é uma função o quê? Ímpar. E, sendo ela uma função ímpar, qual é a conclusão? A integral de menos 3 a 3 dela é quanto? Zero. Tá? É zero. São ímpar. Integral num intervalo simétrico é zero. Dá esse resultado. Não esqueça desses resultados. Outra coisa, agora vamos usar umas definições para cálculo de área. Eu estou entrando na próxima aula. Essa aula é rápida. Sejam A e B reais com A menor do que B, tá? F e G funções, tá certo? Com f de x maior que ou igual a g de x, qualquer que seja o x pertencente a B, tá? Qualquer que seja o x do intervalo fechado a B, e ômega, o seguinte conjunto. O conjunto formado por cada par ordenado xy de R2, tal que o x está entre A e B, o x está entre A e B, e o y está entre g de x e f de x. Então, vejamos quem é essa região. Quem é essa região? Olha, eu vou colocar o seguinte. Eu vou colocar o eixo das ordenadas bem aqui. Das ordenadas não, desculpa. Eixo das abscissas, eixo X. Está aqui o A. Está aqui o B. E ao longo desse intervalo, funções
contínuas. Deixa eu mudar um pouquinho. Faltou uma coisa, o principal. Funções contínuas. Eita, o negócio está difícil. Funções contínuas. Funções contínuas em AB, intervalo fechado AB, com f de x maior ou igual a g de x, qualquer que seja x pertencente ao intervalo AB, e ômega, o conjunto formado por cada par ordenado x, y em R2, tal que x é maior que ou igual a e menor que ou igual a b, e o y é maior que ou igual a g de x, que é menor que ou igual a f de x. Estamos entendidos? Então, vamos desenhar aqui as hipóteses, tá? Você tem um intervalo fechado AB, no qual as duas funções são contínuas, só que você tem ao longo desse intervalo a função f maior que ou igual a função g, em cada ponto desse intervalo, tá? Então, se o gráfico da f está aqui, o gráfico da g está por baixo. Então, quem é a região ômega? A região ômega é formada por cada par ordenado x, y em R2, não em R, par ordenado está em R2. Por cada par ordenado x, y em R2, tá o quê? Primeiro, o x encontra-se aonde? Entre A e B. E com o x entre A e B, onde está o y? Está entre g de x e f de x. Então, o ponto xy pode estar aqui? Não. O ponto xy pode estar aqui embaixo? Não. Ele tem que estar onde? Aqui no meio. Tá? Esse é o ponto xy, porque essa altura é y. O y está entre o quê? G de x e f de x. Portanto, a sua região ômega, quem é? É essa região aqui. A região limitada pelos dois gráficos, ao longo do intervalo fechado AB. Entendido? Essa é a região ômega. Agora me diga uma coisa. Quem é a área de ômega? Quem é a área de ômega? É a área limitada pelo gráfico de F e o eixo das abscissas, tá? Tem-se, pelo que você já viu. Quem é a área de ômega? A área de ômega é o quê? É a área entre o gráfico de F e o eixo das abscissas ao longo do intervalo fechado AB, que por definição é a integral definida de AB da F, menos o quê? A integral de AB da G. Mas a diferença das integrais é quem? É a integral da diferença. É ou não é? Então veja, nessa situação, quem é a área de ômega? Né? E outra coisa, tá? Não seja induzido ao erro pelo desenho, porque essa fórmula, ela continua valendo na seguinte situação. Seguinte situação, aqui, ó. A F aqui,
E a G aqui. Você concorda que a fórmula é a mesma? Que é a região ômega. Pense algebricamente. Quem é a região ômega? A área de ômega. É a mesma fórmula. Por quê? Porque nesse contexto aqui, a integral da F é positiva e a integral da G negativa. Então, quando você subtrai, você está somando. Tá? É a mesma forma. Não muda a forma. Tá? Como aqui, ó. Também nessa situação, a fórmula é a mesma. Quanto é? A integral dá quanto? Dá zero. O gráfico não tem área. Gráfico não tem área. Área é zero. Quer dizer, não tem área, vírgula. Área é zero. Então vale até assim, ó. Até aqui nessa situação. Está aqui o A. Por que eu estou desenhando o Y? Não precisa disso aqui não. Umas viagens, né? Tá? Então, ó. Olha aqui. Tá? A área aqui, ó. Suponho que aqui está o A e o B. Assim, ó. Mesma situação também vale a mesma forma. F e a G aqui vale a mesma forma. Sendo o ômega essa região, você tem a mesma forma. É a integral da diferença entre a que está por cima e a que está por baixo. Ok? Então, por exemplo, encontre a área ó. Encontre a área da região limitada pelas curvas. Y igual a x2. Y igual a x2. Tá bom? Y igual a menos x3 e x igual a 1. Essas três curvas aqui. Então, solução. É bom desenho. Porque você sabe quem são as curvas, ó. Tá? Vou pegar aqui. Tá aqui o x, está aqui o y. Y igual a x2, quem é? É a parábola aqui, com cavidade voltada para cima. Tá? Y igual a menos x3. Y igual a menos x3, bom, é essa curva aqui, ó. Tá? Y igual a menos x3, é essa curva aqui. Que vem para cá. Vou desenhar ela de preto, tá? Para diferenciar. Para cá. E depois ela chega aqui passando por baixo. Depois ela volta, ela fica por cima, tá? Essa aqui é y igual a menos x3. Tá bom? E x igual a 1.
X igual a 1 é essa reta aqui, ó. Essa é a reta x igual a 1. X igual a 1. Essa daqui é quanto? Y igual a x2. E essa preta aqui, desculpe. Essa preta aqui. Ah, tá aqui. É preta. Aqui. É y igual a menos x3. Então, sendo ômega a referida região, sendo ômega a referida região, quem é a área de ômega? Vai ser uma integral o quê? Definida. Vai ser integral. Quais são os limites de integração? 0 e 1, porque a região está limitada, ó, desse ponto a esse. Tá? Então vai ser a integral de 0 a 1 da função que está por cima. Qual é a função que está por cima? x2, x ao quadrado, menos o quê? A função que está por baixo, que é menos x3, integral em x. Hã? O x igual a 1 é a reta vertical. Essa reta é vertical, é a reta x igual a 1. É o conjunto formado por cada ponto do plano cartesiano que tem a abscissa 1. É uma reta vertical aqui. Entendido? Tá? Então fica a integral de 0 a 1, a função que está por cima, que é x2, menos a função que está por baixo, que é menos x3. Todos entenderam? Então fica o quê? A integral de 0 a 1 de quanto? De x2 mais x3. Integral em quê? Em x. Quanto é essa integral? Vamos lá. Primitiva, segundo o teorema fundamental do cálculo. Vai ficar o quê? x3 sobre 3, mais quanto? x4 sobre 4. Isso aqui de quanto a quanto? De 0 a 1. No zero não tem graça. Então isso aqui fica o quê? 1/3 mais o quê? 1/4. Que dá quanto? 7/12 unidades de área. Então está aqui a área da região ômega. Entendido? É a função sempre, é a função que está por cima. Isso aqui, ó, isso aqui é a minha função, é o f de x, ó. É o f de x. E quem é isso aqui? Quem é? E o preto aqui, quem é o preto? G de x, à luz do que está aqui representado. Isso aqui é o G de x. Quem é o A? Quem é? É 0. Quem é o B? É 1. Tá? Entendido? É menos x3. x3 é assim, ó. Mas eu quero menos x3, então é assim. Tá? De 0 a 1. Estamos entendidos? Pronto, vamos acabar por hoje. Na próxima aula só mais. Deixa eu ver aqui. Turma 1. Quem é a turma 1? Pode encerrar.